Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e a gente vai dar continuidade. Nós vamos passar um VT para vocês com o Dr. Tadeu Fernandes, tá? O Carlos Júnior, que é o nosso repórter, foi conversar com ele. Então assista aí, bem interessante. A relação de pais para filhos começa desde muito cedo. Antes mesmo do nascimento do bebê, os pais podem influenciar nas características e até na saúde mental da criança. O vínculo da criança começa com os pais, mãe e pai, desde a vida intrauterina. Vários estudos mostram que crianças que sofrem o que nós chamamos de estresse tóxico intrauterina são crianças que no futuro, depois que nascem, vão desenvolver doenças como depressão, hiperreatividade, distúrbios do comportamento. Então hoje já está bem documentado que o estresse tóxico intrauterino tem repercussões em curto, médio e longo prazo. Depois do nascimento, outros fatores podem continuar influenciando na saúde mental dos pequenos, como, por exemplo, a terceirização da criança. Depois chega aquela fase crítica. 4, 5, 6 meses acaba a licença maternidade da mãe. E aí temos um problema sério no mundo moderno, a terceirização da criança. Antigamente as crianças ficavam na casa dos avós, só que os avós trabalham fora também. Então as crianças vão para um terceiro, uma creche, uma escolinha, uma babá, uma que a gente chama hoje cuidadora, essa é a palavra que se usa. E com certeza, o vínculo que a criança desenvolve com a cuidadora ou com a professora na escola, que tem outras crianças para dividir a atenção, vai ser bem menor. Estudos já foram feitos que criança que fica com a mãe até os 2 anos tem um melhor desempenho na escola, um melhor desempenho emocional na vida escolar e na vida adolescente. Mas não se engane. Passar mais tempo com os pais não é garantia de uma vida mais saudável para as crianças, principalmente se o ambiente familiar estiver conturbado. Esse relacionamento familiar, muitos dos problemas que nós vivemos atualmente, de crianças com déficit de atenção, hiperatividade, depressão, ansiedade, é justamente por falta desse vínculo, desse relacionamento familiar, que se desenvolve desde a vida uterina, depois durante a amamentação e depois nessa vida escolar. Por isso, o melhor remédio para um bom desenvolvimento físico e mental de seu filho continua sendo amor, carinho, atenção e, principalmente, um ambiente familiar harmonioso. Os distúrbios do sono, os distúrbios do comportamento, os distúrbios de personalidade, eles começam desde a vida intrauterina. Desde a falta de apego, a falta de carinho, isso repercute na criança em curto, médio e longo prazo. Obrigado, Carlos Júnior, pela matéria, ficou muito boa. Obrigado, doutor Tadeu. Obrigado também aos casais, às famílias todas que apareceram aí para ilustrar, alguns conhecidos. Deus abençoe vocês todos. E aí, a gente tem muito que apareceu aí do que a gente já conversou, né? Ambiente, amor, atenção, desde a gravidez. Né? O que o doutor Tadeu falou, ele mostrou para nós o que é o ideal. Né? Que as mães pudessem ficar com seus filhos até os 2 anos de idade. Esse seria o ideal. Como nós sabemos que as mulheres precisam ingressar ou reingressar no mercado de trabalho cada vez mais cedo, e é uma característica feminina, essa culpabilidade, a mãe está sempre se culpando de que nunca consegue atender às demandas do filho. Então, uma sugestão que eu dou para essas mãezinhas, né, é que não se culpem se precisam trabalhar com 6 meses, com 5 meses que a criança tem. Nós não vamos poder ficar ao lado dos nossos filhos muito tempo e a vida inteira. Vai sempre ter essa separação, ou vão para o colégio, ou vão para a universidade, enfim. Né? Uma coisa que precisa ser muito cuidada, isso é na minha opinião, de forma alguma eu quero
falar para vocês o que é correto, o que vocês deveriam fazer. Mas, na minha opinião, uma coisa que pode agregar muito para diminuir essa culpabilidade e ajudar essa criança e ajudar essa mãe, ter bastante referências de quem vai ficar com os nossos filhos. Quem vai cuidar do meu filho nessa fase, né? Quais são os adultos, se são adultos equilibrados emocionalmente, tem boas escolas, para falar a verdade, tem excelentes escolinhas de pessoas muito bem intencionadas e comprometidas com essas crianças, que você vai tendo referências, você vai perguntando para outras mães que têm filhos mais velhos e que passaram por essa situação, que vão te ajudar a fazer a escolha de uma escolinha. Ou então, se tem um familiar, que é uma pessoa que você gosta, que, de repente, se seu filho copiasse um pouco a personalidade dele, não teria problema nenhum, também poderia ajudar. Que as mães não se culpem se precisam trabalhar. Ellen, quer comentar? E também, né, assim, eu penso também, enquanto ela estava falando, nas mães que também não tem como ter muita escolha, né, que precisa pôr numa creche municipal, estadual. Então, você tem que colocar ali, é como se fosse um depósito de criança, né? Desculpe a expressão. Mas é aquela questão também que ela mesma, né, você mesmo colocou em um dos blocos, é o momento em que a gente está junto com a criança e estar ali, né? Então, não ficar voltando o filminho na cabeça de que você ficou o dia inteiro fora, que não sei o quê, que você é isso que não, viva o momento presente com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu filho, com a sua filha, com o seu bebê, né? Porque ele recebeu um monte de coisa lá na creche, na escolinha, aonde quer que ele ficou, na casa da avó, do vô, com alguém, uma babá, enfim. Mas o momento com a mamãe e com o papai precisa ser o melhor momento. Né? Então, assim, muitas mães até são separadas, criam seus filhos, e assim, muitos relatos que eu tenho em consultório e na vida, assim, de pessoas que a mãe estava totalmente ausente porque era ela que bancava tudo, separada. Então, assim, ela tinha que fazer tudo, né? Então, ela ficava muito tempo fora. Mas, quando a minha mãe chegava em casa, quando o meu pai chegava em casa, nossa, o céu brilhava, as flores voltavam a ter cor, e aí tudo era lindo, maravilhoso. Nossa, eu amo meu pai de paixão, minha mãe de paixão. Por quê? Porque você supriu toda aquela necessidade no momento presente. E dar uma qualidade para o momento que você estiver junto. Né? Eu acho que você está na verdade, né? Sim. Qual é a sua verdade? Porque, lógico que a gente sofre, que tem que deixar trabalhar e tudo mais. Eu estava com uma amiga até que ela falou, eu estou chorando de tristeza porque meu filho está fazendo 4 meses, eu vou ter que voltar a trabalhar. Então, eu falei para ela, qual é a sua verdade? Se você realmente precisa desse trabalho, vá em paz, né? E se vai você... por inteiro. Vai né? por inteiro, esteja por inteiro lá e volta para volta casa por inteiro. inteiro. Né? E, Ellen, a gente tem uma pergunta aqui também, que chegou, desculpa, da Maria da Glória, lá de São Paulo. Obrigado, Maria da Glória, pela sua participação aqui conosco, que Deus te abençoe. E ela está perguntando assim, como lidar com uma pessoa que tem síndrome de Down? Então, Ela não falou aqui se é o filho, mas supõe-se que é alguém de dentro da casa dela. sim. Então, é uma síndrome. Então, é uma coisa que não está assim tão... enfim, como lidar com essa situação? Hoje em dia, muito mais do que há um tempo atrás, a gente tem muitos recursos, tem muitas escolas que têm toda essa técnica que é necessário para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa, né? E a gente precisa lembrar que a síndrome de Down ela tem vários graus, né? Então, e essa pessoa é importante que ela tenha esse cuidado especial, né? Que tenha essa técnica para ela. Então, se vai ser inserida numa escola, se alguém tem esse profissional pode vir até a casa da pessoa, tudo vai depender do contexto,
Né? Então, Maria da Glória, peça, como a Ellen falou, essa ajuda. E eu sugiro para você também dar uma olhada no site www.rs21.com.br. Lá na abinha Programas tem um programa Família Projeto de Deus que a gente fez especialmente sobre síndrome de Down, com o Zé Maria, Ana Maria e Ana Vitória que vieram aqui. Lá tem algumas dicas bacanas para você. Legal. Isso aí. Porque aí já... E a gente teve também, recebemos agora um WhatsApp do Adailton, ele esteve aqui, já mandou para a gente uma participação e agora ele está mandando uma outra participação, uma outra pergunta. Como lidar com adolescente, eu queria até, Helenice, que você respondesse, com adolescente depressivo dentro da escola, tipo desmaia, corta o seu próprio corpo, isso quando ele está em crise. Porém, na rua e em casa, ele aparenta normalidade. Obrigada, viu, Adailton, pela sua participação e pode participar sempre aqui com a gente. Lenice, como fazer, como que a gente trata nessa situação? Sim, eu acho que primeiro se vê os sinais de alerta. Né? Essa automutilação que o adolescente costuma fazer, normalmente ele faz esses cortes nos braços, no abdômen, nas pernas, na virilha, porque é uma maneira dele pedir socorro, muitas vezes. Alguma coisa está errado com ele. E a depressão, nós sabemos que ela pode ser fisiológica, né? Biológica. Então, a gente precisa perceber se esse adolescente ele está sempre desanimado, se ele está sempre deprimido, o que está acontecendo com ele. E qual é o pedido de socorro que ele está fazendo nesse momento. E precisa de uma ajuda médica. Ele precisa ser tratado com um psiquiatra para que ele tome uma medicação e volte a ser funcional. E que os pais fiquem muito alertas a isso. Se ele está fazendo isso dentro da escola, por que ele faz essa automutilação dentro da escola e tem esses pequenos desmaios? Porque é na escola que o adolescente ele se sente querido e fortalecido. Porque é lá que estão os amigos. Então, o adolescente, quando ele está entre os amigos, ele cria um corpo, ele cria força. E, normalmente, isso não acontece em casa, porque pode ser um índice, não estou falando que é regra, mas pode ser um sinal de que naquela casa ele não se sente querido e ele se sente isolado. Então, ele pede socorro, normalmente, dentro da escola. Então, esse profissional da educação precisa acionar os pais. Precisa avisar para os pais o que está acontecendo e que os pais procurem uma ajuda médica. E esse adolescente precisa ser querido, respeitado, elogiado. Todo mundo tem a necessidade de pertença. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes a algum grupo. E nesse caso, possivelmente, ele não se sente querido em nenhum lugar. E ele está buscando essa identidade. Ô Ellen, e esse tipo de coisa, quando eu era criança, adolescente, tudo, a gente não ouvia falar. Eu não tinha amigos que se mutilavam, ou depressão e tudo mais. Isso está sendo mais recorrente atualmente ou não? Ou antes não tinha divulgação? O que você acha disso? E se é mais recorrente agora, por quê? Então, a gente percebe isso mais, né, palpavelmente falando, nos últimos 30 anos, assim, que essas coisas começam a ficar mais evidentes, né? Pessoas mais tristonhas, melancólicas, crianças, adolescentes. Então, aquilo que o médico pediatra falou, né, de que esse estresse tóxico na gestação vai perpetuar por toda a vida daquela criaturinha que está sendo gerada, é a mais pura verdade. Né? Então, já há algumas décadas, nós estamos vivendo essa questão de dificuldade mesmo de se estar no mundo, de ser um ser humano. Né? Muita coisa está sendo tirada do ser humano. Né? Como a gente vê aí grandes revoluções que aconteceram e que foram tirando muitas coisas que são o norte do ser humano. Por exemplo, Deus. Deus, ele
precisa estar, o criador, ele precisa estar na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Né? A harmonia do casal, tudo, então são coisas que estão sendo tiradas. O padre falou do relativismo, tem um monte de coisa aí que, de uns anos para cá, a gente tem vivido na sociedade aí, e também no meio acadêmico, no meio estudantil, que vai reverberando na vida da gente. Então, muitas vezes, a gente até perde a autoridade nossa como pais e mães por conta disso. Não é? Porque eu não posso dar uma palmadinha, dar um tapinha no bumbum para correção. Por que não? Isso é bíblico. Né? Então, a gente precisa ver esses cortes, é um grito de dor desse jovem, dessa criança, desse adolescente. Né? Ele está se cortando porque a dor emocional dele é muito grande. Então, quem precisa socorrer esse jovem? Os pais precisam estar presentes. Né? Os pais precisam ver isso. Se é na escola, a pessoa responsável lá, o educador, tal, passar, como ela falou, passar para os pais, porque eles não estão vendo isso. Mas observe o seu filho, poxa, observe a pessoa que você deu à luz, né? Pode ser que você não está olhando com um olhar amoroso para os seus filhos. Eles são seus filhos. Deus colocou seus filhos, né, como um presente para que você crie, vocês, casal, criem essa criaturinha, esse filho de Deus, né, para que ele possa ser um ser humano pleno. E o que eu tenho ouvido... Deixa só, desculpa te interromper, Ai, mas desculpa, a gente precisa dar uma paradinha, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai continuar isso aí, porque eu quero que vocês abordem um outro tema que eu acho que está ligado, que é a autoestima, o amor próprio, isso tudo. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar com essa pergunta para elas, né? Se isso tem a ver com a autoestima, com o amor próprio da pessoa. É um intervalo rapidinho, eu peço que você fique com a gente, daqui a pouco a gente volta.